A ação do vento, da chuva, dos terremotos e de todos os fenômenos da natureza modificou completamente a aparência daquela região. Grandes construções foram destruídas pela ação das chuvas e cobertas pela areia. Grandes cidades foram varridas completamente pelas enchentes dos rios. E todo aquele cenário foi se confundindo paulatinamente com a paisagem natural, fazendo com que os futuros habitantes daquela região não tivessem nenhuma lembrança dos tempos esplendorosos dos antigos ocupantes da terra. Por muitos séculos, somente a Bíblia. Veja agora qual é a importância do subsídio fornecido pelas escrituras sagradas para a humanidade. Enquanto todas essas sociedades passadas, você vê as datas, né? Sumérios, pelo menos 3000 a.C., viveram até 2000 pelo menos, e depois já se miscigenaram com outras nações que para lá migraram. Babilônia, pelo menos 1700 a.C., a Síria. Vemos a época cristã. Depois da época cristã, os movimentos, o surgimento do islamismo, a destruição de tudo aquilo que era das sociedades antigas, o soterramento das cidades antigas e dos artefatos antigos com a ação do vento, com a ação das chuvas. E com o passar do tempo, não há um interesse da pesquisa dessas cidades. Até que grandes pesquisadores começam a achar alguns artefatos e fazer as primeiras pesquisas. Com isso temos o ano já de a época já de 1600, 1700, 1800, quando então o homem vai se interessar pela história da antiguidade. E quando o homem passa a se interessar por elas, algumas pessoas começam a fazer incursões nessas regiões e a escavar e a começar a encontrar artefatos. Mas até esta época, somente a Escritura Sagrada, somente a Bíblia Sagrada nos fornecia os subsídios necessários para conhecermos essas sociedades. O livro de Gênesis, principalmente. A Bíblia já falava acerca deles, mesmo que a ciência dissesse que essas narrativas da Bíblia eram fantasiosas, eram fábulas. Mas a Bíblia estava como está certa ao fazer afirmativas acerca desses povos e outras afirmativas mais que faz e que vão sendo a cada dia comprovadas, né? Por muitos séculos, somente a Bíblia fornecia registros que relata a vida dos antigos habitantes da Ásia Ocidental. Gênesis 2, 10 a 14. E os críticos viam tudo isso com uma certa reserva. Até 1843, a única fonte de informação sobre os babilônicos e os assírios era a Bíblia. Só se sabia da existência desses povos que hoje é constatado cientificamente através dessas ciências as quais mencionei: a arqueologia, a paleontologia, a história antiga, a pré-história, né, através da Bíblia. Só se sabia da existência desses povos através da Bíblia. A Bíblia narrava a história dos assírios, dos babilônicos, de Ur dos caldeus, né, dos primeiros habitantes dessa terra. Os pesquisadores, antes das descobertas feitas em 1843, diziam que tudo isso era mito, era lenda. Estavam errados, como pôde ser comprovado. Foi naquele ano que o cônsul da França em Mossul, uma cidade na época moderna, uma cidade iraquiana, hoje essa região ela está dentro do território do Iraque. Aqui hoje é o Irã, aqui hoje é o Iraque. Aqui como já é sinal de deserto da Arábia, que é a Arábia Saudita. Aqui Israel, Cisjordânia, Jordânia, Síria, Turquia, aqui em cima, Egito, Sinai pertence ao Egito também. Então temos os países modernos hoje, países do Golfo Pérsico, o Emirados Árabes Unidos, Kuwait. Então temos esses países na modernidade hoje, ou nessa época da antiguidade, Mesopotâmia. Tá, ok? Então só a Bíblia nos fornecia informações acerca deles antes das descobertas arqueológicas. Paul Emily Botta descobriu em suas escavações as ruínas da cidade de Nínive, aqui no norte da Mesopotâmia. De lá para cá, várias descobertas foram realizadas através do trabalho dos arqueólogos. Então, uma inicial, né, acerca da história antiga da Mesopotâmia, importante da Mesopotâmia,
a importância das ciências que auxiliam a história e essas ciências auxiliares da Bíblia Sagrada enquanto subsídio fornecido para o entendimento melhor do texto da Bíblia e das situações dos personagens ali narrados. Então, partindo daí, começamos a estudar acerca desses povos desta região da Mesopotâmia. Então, aquilo que eu mostrei no mapa anterior, vamos focalizar somente esta região agora, tá ok? Para falar acerca da Suméria, por exemplo. A verdadeira história dos sumérios ainda reside debaixo de um mistério, ainda a ser explicado e compreendido de forma satisfatória. Acredita-se que a civilização da Baixa Mesopotâmia foi criada pelos sumérios, mas ninguém sabe com certeza de que raça eram eles e nem de onde vieram. Nos documentos encontrados ali, eles são pintados de forma imberbes, musculosos, de cabeça muito grande. E aí, nenhuma menção deles serem pintados com essas características. Os esqueletos achados ali nem sempre atestam essa última característica. Sabe-se que eles falavam uma língua aglutinante, que não se filia a nenhuma outra língua atualmente conhecida, seja viva ou morta. Os historiadores são unânimes quanto ao tempo de sua chegada. Não são unânimes quanto ao tempo de sua chegada, nem como chegaram na Baixa Mesopotâmia. Também não se sabe com certeza se foram eles quem criaram a antiga cultura Obeid, ou se eles chegaram mais tarde e se estabeleceram sob os alicerces lançados por outros povos desconhecidos. Então, mergulha na história antiga, a tal ponto de não encontrarmos subsídios suficientes para um estabelecimento específico, um estabelecimento definitivo da história e das sucessões de povos. Então, a Suméria é o povo que nos fornece os subsídios mais antigos. Mas aí não temos como estabelecer especificamente o tempo da chegada, a origem desse povo, de onde eles migraram, se eles são os primeiros povos da região, se houveram outros povos. Então em determinado momento se perdem na história algumas possibilidades, né, na antiguidade histórica, por não haverem mais subsídios, mais artefatos que nos deem dados melhores, dados mais objetivos. Mas o que acontece? Essa civilização suméria é com certeza uma das mais antigas civilizações desta região. Então, com esse mapa que temos aqui, focalizando aquela região que estávamos mostrando no mapa maior, temos aqui a mistura de cidades modernas com cidades antigas. Então, os pontos vermelhos sendo sumérios e acádicos. Os pontos verdes são cidades modernas, cidades da nossa época. E aqui temos os principais centros históricos. O limite de Sumer, a região do mais antigo povo, o povo pelo menos que fornece os materiais mais antigos desta região, né, entre pelo menos 3000 e 2000 a.C. O limite de Acade, já povos que migraram para lá depois e que se assimilaram aos sumérios. Antiga linha da costa marítima, então o Golfo Pérsico se estendia até esta região. Com isso temos que a cidade de Ur dos Caldeus, da antiguidade, era uma cidade litorânea. O Golfo Pérsico avançava até esta região. Agora você vê, com as modificações geológicas que foram acontecendo ao longo dos tempos, o mar retrocedeu para esta região e passou a existir esta parte de terra que sequer existia na época da antiguidade, na época de Ur dos Caldeus. Com isso fundou-se a cidade de Bassorá, que é uma cidade moderna, uma cidade atual. Aqui temos Mossul, onde Poemili Bota iniciou suas escavações. Samara, Bagdá, atual capital do Iraque. E aqui as cidades da antiguidade. Então começamos a analisar aí a situação desta região. Antes das descobertas arqueológicas, com exceção de Berosse, historiador babilônico de 300 a.C., somente a Bíblia continha de forma bem resumida alguns relatos da Suméria. Gênesis 11, 28, 31, 15, 7, como Neemias 9 e 7 também falam. A antiga civilização sumeriana vivia bem no sul da Mesopotâmia. Vivia bem no sul
da Mesopotâmia. As primeiras escavações naquela região ocorreram por volta do ano 1850. Descobriu-se que os sumérios viveram ali por cerca de 1500 anos. Naquele sítio, os arqueólogos ficaram surpreendidos com a descoberta da cidade de Ur dos Caldeus, descobertas arqueológicas modernas, aquilo que a ciência da época do Renascimento e da época do Iluminismo diziam que era lenda. E a arqueologia desenterrou a cidade de Ur dos Caldeus, que já era mencionada pela Bíblia e por esse historiador chamado Berosse, de 300 a.C. Ambos eram reputados como mito. Uruk, uma cidade importante também da época da Antiguidade Histórica. Uruk. Larsa, a cidade de Larsa, também uma importante cidade-estado da época. E Lagash, outra cidade também muito influente. Nippur e Erido. O patriarca Abraão, progenitor dos israelitas, recebeu de Deus pela primeira vez sua chamada, conforme Atos 7:4, estando ainda naquela região onde a idolatria predominava abundantemente. Em Ur dos Caldeus, conforme é mencionado em Atos, ele recebe a chamada, e algumas teses teológicas dizem que essa chamada foi renovada quando ele estava em Harã. Seu pai, a chamada foi para Abrão, na época chamado Abrão, mas sai daqui também o seu pai e o seu sobrinho, e aquela que viria a ser a sua esposa também, a esposa Sara. Então há uma tese que harmoniza o texto de Atos com aquilo que foi mencionado por Moisés, dizendo que ele recebeu uma chamada em Ur, e essa chamada é renovada em Harã. Por isso que Moisés menciona Harã e Atos menciona Ur dos Caldeus. Mas é comprovado que Abraão vem então desta região. A pré-história é o período histórico que remonta ao terceiro milênio antes de Cristo, precedendo o aparecimento da escrita e do uso dos metais, que é reconstituído e estudado por meio das descobertas arqueológicas e antropológicas. Os relatos dos primeiros capítulos do livro de Gênesis falam resumidamente desse período. Então temos, por exemplo, a questão da história, a história e a pré-história. A história inicia-se com o fornecimento de materiais de subsídio de escrita. Então temos aí que antes dos primeiros materiais de escrita, indo aí de 3000 a.C. até 3000 a.C. para trás, avançando aí em épocas mais anteriores ainda, quando não temos o fornecimento de materiais que contenham escrita, mesmo escrita sem interpretação, mas algum tipo de escrita. Épocas em que os estudos antropológicos, arqueológicos encontram artefatos, mas não temos a presença de escrita ali, temos o campo da pré-história. E aí vemos também não há fornecimento de materiais que tenham escrita e nem uso de metais. E aí temos épocas que estão dentro do campo da pré-história, e são analisadas principalmente pelo campo da paleontologia e da antropologia. E aí vemos que a Bíblia nos relata, nos faz relatos acerca de povos que estão dentro também do período da pré-história, período que não pode ser analisado por escrita. Não há subsídio de materiais escritos, mas as narrativas bíblicas, conforme foi transmitido por tradição oral, e principalmente a revelação do Espírito Santo de Deus a Moisés, para organizar todo esse relato, fala para nós de povos que são anteriores a esse período, que pode ser comprovado pela análise de materiais que contêm escrita, que são fornecidos pela arqueologia. Então temos, por exemplo, as nações indicadas em Gênesis. Em Gênesis temos aí a questão da descendência genealógica desde Adão, os patriarcas antediluvianos. Temos aí o surgimento da figura de Noé, a quem Deus revela que vai haver um dilúvio. Após o dilúvio, Noé e a sua família sendo salvos, ao desenvolvimento da sociedade a partir dessas pessoas que foram salvas das águas do dilúvio. E quem são essas pessoas? São as pessoas que vão dar origem aos povos que habitam a terra de hoje, que habitam a terra atual. Então são os ascendentes destes povos.
E aí temos este mapa que localiza para nós, de alguma forma, de alguma maneira aproximada, uma hipótese, né, a hipótese mais provável, e principalmente por aquilo que a Bíblia nos indica, nos orienta, acerca do progresso e de como esses povos se espalharam pela superfície da Terra. Então temos aqui a região europeia, temos a região africana e temos a região chamada Oriente Médio hoje. Então toda essa região aqui é Europa, toda essa região aqui é Ásia. Voltando-se para lá, para o Oriente, é Ásia. Aquilo que o mapa não está mostrando, o extremo Oriente. E aqui é o que foi chamado na apostila já de Ocidente da Ásia. Toda essa região aqui é Ásia. A Ásia Ocidental, né, que recebe na atualidade o nome de Oriente Médio. Então aqui é a região da Turquia, aqui é a região do Oriente Médio. Dentro da região do Oriente Médio, lembrando-se do mapa que eu tinha apresentado para vocês, temos aqui Egito, Sinai, Canaã, Rio Jordão, Rio Orontes, e aqui Eufrates e Tigres. Esses braços de rio aqui, esses rios, o contorno que eles formam, Eufrates, Tigres, Jordão e Orontes, são agrupados dentro de um determinado... são agrupados dentro de uma organização geográfica, é uma organização artificial, só que simplesmente para nos organizarmos dentro do espaço geográfico. Esse contorno feito por eles é chamado de crescente fértil. Inclusive, o mapa que eu já havia mostrado, ele mostra exatamente isso. Ele chama esta região criada por esses rios, aqui ó, Jordão, Orontes, e aqui temos Eufrates e Tigres. Esta região é denominada crescente fértil, além do rio Nilo também, que complementa esta região. Então temos aqui uma meia-lua. Claro, é simplesmente uma aproximação, não é exato. Temos uma meia-lua em torno das regiões desérticas. Deserto da Arábia, deserto do Saara, né, regiões desérticas aqui também. E essas regiões criam um ambiente fértil em torno do deserto, que pode ser aí entendido como uma meia-lua. Essa meia-lua, cujo nome crescente faz menção a ela, é denominado crescente fértil em torno dessas regiões. Então, nessa região do crescente fértil, além de falar dessa região, também falamos acerca do subsídio que a Bíblia nos dá para entendermos o desenvolvimento histórico antigo, a antiguidade histórica, a pré-história, né, os povos que formaram, que se desenvolveram e que vão formar sociedades que podem ser analisadas pelo estudo da escrita, as sociedades anteriores à escrita. Então temos aí algumas sociedades que são mencionadas pela Bíblia. Gênesis capítulo 10, por exemplo, diz: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E aqui temos o desenvolvimento genealógico de cada povo a partir do seu ancestral. Depois temos: e os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E também o desenvolvimento dos seus descendentes. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E é indicado também que ele é pai de todos os filhos de Éber. Inclusive existe uma tese que diz que Éber é o ascendente mais antigo dos hebreus. De Éber virá Abraão, e de Abraão diretamente virá os hebreus. Então essa é uma tese teológica simplesmente. Então temos aí, conhecendo aqueles dados acerca dos ascendentes desses povos, primeiros ascendentes deles, que são descendentes dos 3 filhos de Noé, o patriarca pós-diluviano, aquele que junto com a sua família sobreviveu ao grande cataclisma do dilúvio, que aliás a arqueologia
e a antropologia, analisando as mitologias de todos os povos da Terra, nos fornece o subsídio de conhecimento de que cada povo da Terra tem um tipo de narrativa do dilúvio. Tem pelo menos uma mitologia que trata de dilúvio. Dentro de todo o conteúdo mitológico, podemos afirmar, não com precisão, mas pelo menos podemos construir essa hipótese de que a mitologia ela é desencadeada por um fato. Então existiu um fato real, e esse fato desencadeou narrativas. Não havia escrita, né? Esses povos mais antigos não registravam em escrita, mas eles transmitiam oralmente aquele fato, aquele conhecimento antigo, né? Aquele conhecimento dos seus ancestrais. Então o que acontece? Aquilo que é transmitido oralmente sofre modificações. Por isso que o fato primordial que desencadeou as narrativas, ele vai sendo modificado até tornar-se um mito. E vai sendo acrescentado a ele narrativas fantasiosas, né? Então vão criar mitos, fantasias. Mas o que acontece? Há um núcleo que desencadeou o mito. E esse núcleo é relacionado ao fato. Qual é o fato? O fato dilúvio, que está presente em diversas mitologias de diversos povos diferentes do mundo. Povos que não tiveram contato entre si, senão na origem, que é exatamente aqui. Os filhos de Noé que vão vão ser os ascendentes desses povos registrados ali em Gênesis 10. Então temos aqui a região do desenvolvimento aqui dos descendentes de Javã, os descendentes de Cão, Canaã, sobre quem é lançada a maldição de Noé, Misraim, que vem a ser o Egito, Put, que vem a ser os líbios, e Cush, que vem a ser os etíopes. E aqui temos os semitas, descendentes de Sem, né? Eber, Afaxade, Arã, Elã, né? Vão dar descendência a todos os povos que vão habitar essa região. Agora, um dado importante, um dado interessante. A arqueologia diz que os sumérios, que são dos povos mais antigos da região da Mesopotâmia, na verdade não eram povos semitas. Eles têm características diferenciadas em relação a esses povos. E é interessante, só para deixar aqui uma informação, uma dica importante, quando você lê a Bíblia e vê o início de Babel, de Assur, o início, quando por exemplo você vê a construção da Torre de Babel, é interessante que você vê a Bíblia mencionar que na verdade não foi um povo daquela região que construiu Babel, que construiu essas primeiras cidades, mas é um povo descendente de Cush, que vai até a região de Sinar e dá origem a essas sociedades. Não estou aqui querendo fazer uma informação definitiva, mas simplesmente levantar uma hipótese, e que a Bíblia tenha já mencionado aquilo que a arqueologia tenta decifrar, tenta entender. A Bíblia talvez já esteja indicando que foi um descendente de Cush que migrou para esta região e que talvez tenha dado origem aos povos sumérios, que a arqueologia constata que são povos diferenciados dos demais povos que habitam nesta região. Então fica essa informação como um acréscimo para nós, tá ok? Então, encerrando aqui esse vídeo, a gente começa a analisar um pouco acerca desses povos. E aí temos informações fornecidas por alguns materiais. Alguns materiais muito importantes que venham a nos fornecer algum conhecimento sobre esses povos. Então, por exemplo, as escavações arqueológicas, né, da cidade de Nuzi, ou como já foi tratado, né, a cidade de Nuzi, perto da cidade de Assur, mais ou menos nesta região, e também o subsídio encontrado na chamada Epopeia de Gilgamés. Aqui temos outros textos bíblicos que tratam disso, Gênesis 11, 28, tá? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Neemias 9, 7, Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão. E aqui temos a Epopeia de Gilgamés, que é um documento
que a arqueologia encontrou na região da Suméria, está escrito em cuneiforme, e ele tem uma narrativa alternativa para aquilo que é narrado em Gênesis 1 a 11. Ele fala da criação da humanidade, ele fala de Adão e Eva, ele fala do dilúvio, e ele chama o personagem que participa do dilúvio, que foi livre do castigo do dilúvio, de Utnapishtim. Então, vemos aqui um subsídio arqueológico antigo. Nessa aula, estávamos tratando acerca de descobertas arqueológicas que vêm a contribuir com a verificação de autenticidade dos relatos bíblicos, lembrando-se sempre de que muitos mitos que são preservados pelas sociedades foram desencadeados por um fato, um fato verídico, que foi preservado através das narrativas orais e que foi modificado ao longo da história. Não que todo mito contenha necessariamente algo de realidade. Pode haver mitos que são completa fantasia da mente humana, ou até criados artificialmente com propósitos, né? Mas muitos mitos foram desencadeados por um fato real. Dentre eles temos, por exemplo, os mitos que são preservados em diversas sociedades tratando acerca de dilúvio. Dentre uma das sociedades que preservou um mito acerca do dilúvio, temos os sumérios, assírios, babilônicos, que preservaram narrativas tratando de dilúvio, como por exemplo essa que temos aqui na epopeia de Gilgamesh. Então a epopeia de Gilgamesh está presente aí nessa rocha, foi escrita em cuneiforme e foi encontrada na região ali da Mesopotâmia. E dentre as narrativas preservadas neste material, temos a história do herói, o herói da história, o protagonista, chamado Gilgamesh, que é um personagem mitológico semelhante a Hércules, pode ser comparado ao Hércules da mitologia grega. E dentre um dos diálogos que ele registra aqui, que ele teve com personagens importantes, tem esse tal de Utnapishtim, que é uma versão suméria do Noé, que é relatado na Bíblia Sagrada. Então, por que relatos assim entraram para a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia, através da revelação do Espírito Santo de Deus na instrumentalidade de Moisés, pôde capturar os fatos reais que estavam presentes, que são testemunhados por esses mitos, e transmitir por meio de revelação e também de tradição oral ao texto da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada nos fala acerca de fatos reais, e esses fatos são testemunhados por diversos mitos que são preservados nas narrativas orais e nas escritas antigas das sociedades diversas. Dentre eles temos a epopeia de Gilgamesh. E uma informação que vem contribuir do Atlas Histórico e Geográfico de Paul Lawrence, ele diz aqui na página 16, comparação com histórias mesopotâmicas de dilúvios. Pode-se encontrar paralelos do relato do dilúvio de Gênesis em histórias mesopotâmicas de dilúvios apresentadas em 3 versões. O épico de Atrahasis, de 1635 a.C., o épico de Ziusudra, de 1600 a.C., e o épico de Gilgamesh, de 1600 a.C. também. Este último é conhecido através de cópias feitas em Nínive e outras cidades do primeiro milênio a.C. O épico de Gilgamesh é uma adaptação da história do épico de Atrahasis. As semelhanças entre os relatos do dilúvio em Gênesis e no épico de Gilgamesh são mostradas na tabela na página ao lado. Temos aí alguns estabelecimentos de comparações, e há bastante comparações entre um e outro. E aí os acréscimos que são colocados aí na epopeia de Gilgamesh deve-se à transmissão oral absorver características lendárias, né? Como por exemplo diz aqui acerca do personagem Utnapishtim, que ganha a imortalidade dos deuses. Aí vemos aí um paradoxo com o personagem Moisés,
que é narrado pela Bíblia como um homem, um ser humano. Ele não ganhou imortalidade no sentido de ser preservado imortal em algum lugar secreto do mundo pelos deuses. Ele foi salvo do dilúvio, mas terminado o seu tempo de vida, faleceu como os demais seres humanos. Então a Bíblia, ela se atém aos fatos e ela narra a partir de uma perspectiva real e histórica. Então os personagens são alcançados por milagres devido à intervenção divina, mas não deixam de ser seres humanos por causa disso. Assim acontece com o personagem Noé, que foi agraciado por Deus por ser encontrado como justo dentro de uma sociedade degenerada, e ele, mesmo tendo sido agraciado com o livramento do grande cataclisma do dilúvio, ele não deixa de ser um ser humano por causa disso. Ele continua sendo um ser humano, cumpre o seu tempo de vida e morre como um outro ser humano qualquer, diferentemente dos acréscimos fantasiosos que são inseridos nos mitos, nas mitologias, e que, por exemplo, no caso aqui do Utnapishtim, diz que ele ganhou a imortalidade, ele passou a ser um homem imortal. Nós vemos o distanciamento entre mito e os fatos. Apesar da história de Gilgamesh lendários, não devemos descartar o próprio Gilgamesh, considerando apenas uma figura mitológica.